você não jogar essa cartada comigo. Você parou na dama e eu parei no valete. Amigo, você não se engana. Pomba gira cigana é pomba gira de fama. Salve sua divina presença! Bem-vindo ao canal Espiritualidade na Prática. Hoje a gente começa, dentro da nossa jornada, a começar as tiragens. A gente começa o nosso exercício prático mesmo das nossas cartinhas, das nossas cartas do Petit Lenormand. Hoje nós vamos ver o quê? Vamos começar de uma forma simples para não dar um nó aí na sua cabeça. A primeira coisa que nós vamos começar hoje é tirar uma carta diária, aquela carta para o meu dia a dia, que eu vou fazer isso como exercício por uma semana, até semana que vem do outro vídeo. Então a primeira hoje que nós vamos fazer é a tiragem de uma carta, a carta do dia. A segunda opção que nós temos hoje, a segunda forma de tiragem é a carta que vai me auxiliar numa tomada de decisão, quando eu estou indecisa entre duas coisas. Entre o branco e o preto, entre o amarelo e o vermelho. O baralho vai conversar comigo e vai me auxiliar nessa tomada de decisão. A terceira opção que nós vamos ter hoje aqui para nossa aprendizagem, para nossa jornada, é a resposta objetiva, sim ou não. Eu quero saber se eu faço ou não determinada coisa. Pensa bem, veja bem. Não é agora duas opções, o amarelo ou o vermelho, é sim ou não. Então hoje nós vamos ficar nesses três tipos de tiragem para não encher demais a nossa cabeça e a gente ter aí um bom leque de treinamento. Porque se eu vou fazendo esse exercício diariamente, eu vou memorizando as cartas, eu vou me familiarizando com o meu baralho, vou manipulando o meu baralho. Tá certo? Então, se não faz parte, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha, porque a gente ainda tem uma longa jornada pela frente. Temos várias tiragens ainda para aprender a fazer aqui. Então, vamos lá. Lembrando sempre que antes de eu iniciar qualquer tiragem, seja o baralho novo ou não, o ideal é sempre dar uma limpadinha nesse baralho. Se eu tenho um incenso, deixa eu pegar meu incensinho aqui só um pouquinho. Se eu tenho um incenso à mão, eu posso utilizar este incenso para dar uma limpezinha boa no baralho, posso dispor em cima de uma mesa, passar essa fumacinha, dar uma limpadinha. Se eu não tenho incenso, eu posso usar aquela velha técnica, aquela técnica que a gente já tem aqui no canal, lembra? Vai lá olhar depois nos vídeos, que é aquela do comando da ordem, do comando mental, limpando, eu vou limpar mesmo, remover energia que possa ter ficado impregnada, energia de estar guardado, energia de ter tirado para outra pessoa, enfim. Eu vou deixar o meu baralhinho zerado, novinho, energeticamente falando. Se ele é novo, eu vou fazer o quê? A mesma coisa, eu vou, no momento em que eu for imantar, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar, lembra? Então tá, já tenho o baralho aqui, limpinho, prontinho, então agora eu vou iniciar, como a gente combinou já. Hoje a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a carta do dia, mas antes de tudo eu vou dar aquela embaralhada. Se é para mim, se é para outra pessoa, essa carta do dia, eu vou embaralhar bem. Embaralho, mentalizo o meu dia. Se é algo assim genérico, eu só quero tirar a carta do dia, uma orientação, um aconselhamento para aquele dia. E aí, eu posso dispor o baralho em leque e puxar uma carta, que seria a carta do meu dia. Olha, saiu uma carta aqui bem positiva, que é a carta para o dia. Então, o dia é um dia favorável para novos começos, um dia onde coisas novas vão surgir, onde se eu tenho um projeto, esse projeto
tem tudo para dar certo, é algo que está iniciando, é uma carta onde mostra que um dia pode ser um dia alegre, onde eu posso, talvez eu tenha que olhar para minha criança interior. Então eu vou olhar lá o significado dessa carta como um todo, como nós vimos, eu vou olhar para os números, eu vou olhar para o naipe, é o naipe aqui de espadas, é o símbolo do ar, né, o elemento ar. Então eu vou olhar para tudo e vou fazer um apanhado. Essa carta do dia é interessante a gente usar porque eu vou fixando, eu vou memorizando o significado da carta. Aí eu vou lá no meu caderninho, olho todo o significado que eu tenho anotado para essa carta e então eu vou aplicar isso dentro da minha vida, dentro da minha situação, daquilo que eu estou sentindo naquele momento, tá? Essa é a carta para o dia, uma única cartinha. Segunda opção que a gente tem hoje para o nosso exercício seria o quê? Quando a gente está em dúvida com relação a uma tomada de decisão, a escolher algo, se eu estou em dúvida entre comprar uma blusa amarela ou vermelha. Vamos usar aqui um exemplo banal, só para a gente entender o que é a dúvida. Se eu estou em dúvida se eu vou para a esquerda ou para a direita. Então o baralho vai conversar comigo também, me ajudando nessa tomada de decisão. Que é muito comum a gente estar em dúvida, e essa também é uma excelente forma de memorizar o significado das cartas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mentalizar a minha dúvida claramente, fortemente, enquanto eu embaralho. Eu posso falar em voz alta também, se eu me sinto mais segura para externalizar. Se eu estou tirando para outra pessoa, eu estou treinando, também posso pedir para essa pessoa ou mentalizar ou falar em voz alta. E aí o que eu vou fazer? Eu estou em dúvida entre duas coisas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou cortar ao meio o meu baralho, aproximadamente ao meio, tá? Você que é aí muito sistemático, não se apega muito na quantidade do monte. Corta é o primeiro corte, tá? O que eu vou usar aqui para me ajudar? Justamente a carta de corte. Eu vou girar as cartas e é esta carta de corte que vai me auxiliar, tá? Então eu vou ter esta carta que vem aqui da esquerda para a direita como a primeira opção e esta outra para a segunda opção. Mostra aqui já uma situação de dúvida, né? Eu já tenho aqui, percebe que naturalmente, mesmo num exercício que a gente está fazendo, me apareceu aqui a carta dos caminhos, onde realmente me dá mais de uma opção, uma situação de dúvida, é porque a gente realmente está falando sobre isso. Então, naturalmente, né, a gente acaba trazendo aqui. A gente tenta fazer como um simples exercício, uma ilustração, mas acaba vindo assim. Então, o que eu faço agora? Eu posso reservar essas duas cartas aqui, giro mais uma vez, embaralho mais uma vez. Minha primeira opção era, vou escolher uma carta daqui. A minha primeira opção era uma blusa amarela. E a segunda opção era uma blusa vermelha. Essas cartas foram claríssimas. Aqui já me diz imediatamente, né? Pela carta em si. Lembra que o significado da carta é negativo? Essa aqui já me disse que o vermelho não. O vermelho não é uma boa opção para mim hoje. Então eu vou ficar hoje com a blusa amarela, que me mostra mais uma situação de alegria. Percebe? Eu vou olhar o quê? O conteúdo da carta como um todo. É claro que aqui a gente está usando um exemplo fácil. Eu vou comprar, eu vou escolher, eu vou usar uma blusa amarela ou vermelha. E a carta prontamente me disse, tá? Se eu abrir aqui, como aconteceu aqui com a gente, que era um exercício, abriu justamente a carta nebulosa e eu fiz a opção amarela ou vermelha, e aqui apareceu para mim essas duas cartas, eu quisesse ter ficado com essas duas cartas imediatamente, eu teria o que aqui? Essa é a carta mais positiva, é a carta da dúvida, mas é a carta mais positiva que eu tenho para o amarelo. Essa aqui, que é uma carta que apresenta um pouco mais de nebulosidade, se mostrou para o vermelho. Por quê? Porque no momento de mentalizar, o que eu mentalizei? Amarela ou vermelha? Eu coloquei nesta posição. Então, lendo sempre da esquerda para a direita, eu tenho amarela e vermelha. E aqui eu tive praticamente uma confirmação. Mas vamos dizer que às vezes a gente ainda não se dá por satisfeito, né?
com a resposta, eu continuo em dúvida. Então, nós vamos ver hoje também a tiragem de cartas do sim ou não. Não se preocupa que depois eu vou deixar registrado, eu vou deixar na descrição, anotado, as cartas de sim, não e talvez, e também vou te mostrar aqui para não ficar dúvidas, tá? Então a gente tirou ali a carta, a gente estava tentando descobrir qual a melhor opção, quando eu estava em dúvida entre a blusa amarela e a vermelha. Na primeira opção, que foi a carta de corte, ainda me deixou dúvida, aí eu tirei mais uma carta para cada uma, mas vamos dizer, ainda não fiquei satisfeita. Eu entendi, foi clara a carta, mas eu não fiquei satisfeita ainda. Eu gostaria de ter um sim para amarela, ou um não para vermelha, enfim. Então a gente vai dar uma olhadinha agora para respostas objetivas, de sim e não. Aí serve para tudo. Tudo que eu preciso de respostas objetivas. A gente tem a opção de uma tiragem, da tiragem de uma carta, e depois nós temos a confirmação com 3 cartas, para o sim, o não e o talvez, tá? Então eu vou novamente embaralhar, vou mudar agora a nossa pergunta, vai ficar mais fácil para a gente não se confundir. Quero comprar uma blusa amarela. Vai dar certo comprar essa blusa amarela? Então, o que eu faço? Eu posso abrir um leque, posso tirar na mão mesmo, estou abrindo assim, fica mais fácil. Eu mentalizo e vou fazer a pergunta se a carta é sim, não ou talvez. Então, para ficar bem legal o nosso exercício, essa carta da minha blusa amarela, ela saiu um talvez. Talvez seja bom esse amarelo. E aí, por que o talvez? Aí, agora eu vou fazer a interpretação da carta. Por que o talvez? Eu vou tentar interpretar. Talvez não seja bom esse amarelo. Então, se o amarelo da blusa que eu estava na dúvida hoje não me deu uma certeza, eu posso ainda tentar ver por quê. Se eu quiser, eu posso tirar mais 2 cartas para entender por que o talvez. Vê que me botou na dúvida novamente. Eu tiro mais uma carta. E mais outra carta. Aí, no caso aqui, a gente está falando de uma blusa amarela, a gente está falando de uma cor. Aí a gente vai entender o significado da cor. É claro que talvez você não tenha esse entendimento do significado da cor, mas se nós fôssemos olhar aqui, o significado da cor amarela, ela é inúmera, né? Desde o movimento sistêmico da constelação, onde ela pode significar uma presença negativa aí, ou então a presença de uma pessoa excluída. Ela pode também, no significado da cor, o amarelo é uma cor que ela traz bastante energia, o amarelo ele é utilizado para o aprendizado, o amarelo é uma cor que ativa muito o nosso mental, e talvez naquele dia eu precise de mais serenidade, então por isso talvez o amarelo não seja o mais indicado neste momento. Aí eu tirei aqui o quê? A carta daquele que vem na frente, do pioneiro, de algo que está começando. Talvez esta carta aqui esteja me mostrando que eu precise de um movimento diferente na minha vida. Talvez o amarelo se faça muito presente na minha vida. Talvez eu precise mudar um pouquinho. Então tudo vai depender do contexto. Fica um pouco complicado a gente sempre olhar de forma assim genérica, fazendo de conta que a gente está vendo algo, porque isso pode ganhar uma extensão muito grande. Mas se eu aplicar essas cartas numa situação fática, em algo que eu estou vivendo, que eu estou sentindo, vivenciando, fica muito mais claro quando eu vou olhar o significado da carta e ver como elas conversam entre si. Então aqui nós vamos ver agora o sim e o não, mais uma vez. Uma resposta de sim e não. Então vamos fazer aqui mais uma ideia, né? Uma ideia fictícia, vamos dizer, uma pergunta fictícia para a gente de exercício. Devo vender meu terreno? Eu preciso de uma resposta sim e não. Devo me desfazer, vender meu terreno? Embaralhei, mentalizei clara e fortemente. E então eu vou tirar uma carta. A resposta aqui, onde saiu o que para mim? Saiu a foice, a resposta é clara.
Ela disse não. Lembra que a foice é o corte? Disse não, não devo vender o meu terreno. Pelo menos neste momento eu não devo tomar essa atitude. Aí depois investigar é o que nós vamos ver nos próximos vídeos. Nós vamos ver por que investigar essa situação. Aqui é uma resposta clara que eu preciso para uma tomada de decisão. Sim ou não? Mas eu não fiquei contente com essa resposta não. O que eu vou fazer? Eu vou tirar mais 3 cartas. Eu posso tirar essas 3 cartas novamente num leque, ou eu posso tirar essas 3 cartas com a carta de corte. Eu vou cortar em 3 montes e vou utilizar a carta de corte. Eu posso tanto pegar a carta de cima, na carta de corte, como eu posso virar e pegar a carta de baixo. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma carta que me diz sim, que é o anel. Eu tenho uma carta que me diz não, que é o caixão. E eu tenho uma carta que me diz talvez, que é a moça. Então, como que eu vou entender isso aqui? Eu continuo ainda no campo do talvez. Por quê? Porque eu tenho 3 cartas diferentes. Então, eu vou para o talvez. Mas eu quero ainda ter certeza, porque eu não fiquei satisfeita. Aquela foi claríssima. Mas eu ainda não fiquei satisfeita. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar essas cartas, eu vou embaralhar novamente. Eu posso deixar aquela reservada? Posso. Posso juntar ela aqui no meu baralho novamente? Posso. Posso simplesmente anotar e trazer ela de volta, se eu quiser. Então, agora nós vamos tirar de forma diferente, porque eu ainda quero confirmar este não, eu quero confirmar esta resposta. Agora eu vou tirar essa aqui de cima para a gente mudar um pouquinho. Os livros. Os livros, eu tenho o que nos livros? Talvez. No homem, eu tenho o que? Novamente, talvez. E no cavaleiro, eu tenho um sim. Aqui, de novo, o que predominou? O talvez, porque eu tenho 2 cartas talvez e uma carta sim. Significa que é um momento realmente de dúvida. Como a carta inicial lá me disse não, para este primeiro momento eu penso em não. Nos vídeos futuros nós vamos ver uma questão de tempo também. A gente não pode ver tudo hoje porque o vídeo ia ficar muito longo. Então, num próximo vídeo a gente também vai ver uma questão de tempo. Talvez porque vender este terreno? Hoje não, a carta me disse não. Talvez um dia, em outro momento. Eu não preciso aniquilar essa possibilidade de vender o terreno, mas eu vou segurar um pouco mais. Então, vamos lá, gente. Olha só, eu separei aqui para vocês, para ficar claro, essa linha aqui é a linha das cartas que representam o sim, essa aqui é a que representa o não e essa que representa o talvez. Não é fictício, é o significado dessas cartas aqui, tá? Então, eu vou dizer uma por uma e te mostrar rapidamente o sim, o não e o talvez. O cavaleiro, sim. Peixes, sim. A chave, sim. O sol, sim. O coração, sim. Cegonha, sim. O buquê, sim. O cão, sim. O anel, também é sim. A criança, também um sim. As estrelas, também um sim. O trevo, mesma coisa, um sim. Os lírios também dizem sim. O jardim diz sim e a árvore diz sim. Aqui no campo do não, nós temos a serpente que diz não, o urso que diz não, a foice nos diz não, as montanhas nos dizem não, as nuvens também vêm dizer não, o rato diz o não, o caixão o não, a raposa não e a torre não. Talvez, o que também poderíamos chamar de uma carta neutra. Temos o que aqui? Os livros, talvez. O homem, a figura masculina, talvez. A cruz, talvez. A lua, talvez. A âncora, talvez. A casa, também, talvez. O chicote, talvez. Os pássaros,
talvez. Os caminhos, talvez. A mulher, talvez. O barco e a carta também vão significar talvez. Mas aqui eu vou te mostrar como que a gente faz agora para tirar a duvidosa de uma resposta. O que eu tenho aqui? Se eu tiver duas cartas para sim, eu tirei ali, né, com o baralho virado, claro, sem olhar, né? Lembra que o baralhinho tá ali? Eu embaralhei, separei em 3 montes e aí eu vou tirar a duvidosa. Saiu duas cartas, eu tirei as duas daqui. Duas cartas sim e uma carta saiu, eu tirei duas cartas sim e uma carta não, tá? Eu tirei aleatoriamente e me veio o quê? Duas cartas sim e uma carta não. O que predomina aqui? O sim, então a minha resposta é sim. Se eu tirei duas cartas não, de forma aleatória, lembrando aqui, né? Tá separado só para eu não me perder, poder fazer o exemplo. Duas cartas não e uma carta saiu talvez. O que eu tenho aqui? Resposta não. Depois eu tenho aqui duas cartas talvez. Saiu para mim. E uma carta não. Exatamente. A resposta é talvez. Porque quem predomina aqui? O talvez. Digamos que saiu uma carta de cada. Opa, saiu sim, saiu não e saiu talvez. E agora? É talvez. Se eu tenho aqui um talvez, eu ainda posso tirar mais uma carta para saber qual é a maior tendência. Saiu talvez, mas a tendência maior num talvez seria qual? Seria o sim ou seria o não? Porque talvez eu continuo na mesma, né? Então, imagino aqui que eu embaralhei e tal, embaralhei as minhas cartas, né? E aí eu vou agora tirar mais uma carta na forma aleatória para ver se a tendência maior é o sim, é o não, o que é? Esse talvez tende mais para não do que para sim. Ou para não dar certo, ou para eu não escolher, para não seguir este caminho. A tendência maior foi essa. Se saiu novamente uma carta neutra, duvidosa, é um momento em que eu devo ter atenção, que eu não devo ter esta tomada de decisão. Eu devo parar, me acalmar, ou então perceber se eu de fato formulei bem a minha questão, tá? Então era isso, gente. Eu espero que tenha sido útil para vocês, espero que tenha ficado claro. Lembrando que essa é a nossa visão, é a minha visão. Foi a forma com que eu aprendi a trabalhar, conversar com o baralho. E você também vai aprender a conversar com o seu baralho, a desenvolver o seu método, a sua tiragem. Mas por enquanto, vai treinando, vai memorizando, que na próxima semana nós vamos começar a dificultar um pouquinho mais essas tiragens, para que você tenha maior autonomia aí no seu dia a dia. Agradeço a sua presença e deixo aqui aquele meu abraço de alma.